Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatar, dizendo-lhes que o reencontro mensal com corações queridos traz-nos grande alegria. Que nesta acolhedora manhã de inverno, as palavras de Jesus aqueçam nossa alma, revigorando-nos na caminhada, fortalecendo nossa fé e garantindo nossa paz interior, imprescindível a quem deseja conquistar o reino dos céus. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema Arrependei-vos, transformação moral. E a este propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: não por acaso João, o Batista, anunciou a plenos pulmões que a hora do arrependimento havia chegado, pois Jesus estava entre nós. Contudo, não basta arrepender-se. É preciso transformar-se. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária. E a base evangélica nos vem de Lucas, capítulo 5, versículo 32, uma frase em que Jesus declara: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E a base doutrinária vem de um texto mediunicamente recebido, um texto do Espírito João, o discípulo, intitulado O Arrependimento, que está na Revista Espírita, ano 6 de junho de 1863, nas chamadas Dissertações Espíritas. Diz João, o discípulo: o arrependimento sobe a Deus. Agrada-lhe mais que o fumo dos sacrifícios e lhe é mais precioso que o incenso espalhado nos recintos sagrados. Sem dúvida que esse benfeitor espiritual rememorava uma prática judaica muito antiga, que era o abate dos animais que eram oferecidos à divindade, como também os defumadores de incenso que incensavam todo o templo. Algo que a tradição católica, do ponto de vista do incenso, ainda faz. Um breve percurso na história do cristianismo e vamos encontrar dois belos exemplos de arrependimento e conversão. O primeiro, de Saulo de Tarso, e seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, depois da sua queda do cavalo, em que ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu te faça? E o segundo exemplo é o da volta do filho pródigo, descrita em Lucas, capítulo 15, versículo 21.
aquele filho que havia esbanjado os bens terrenos de seu pai e que, estando cansado, pobre e destruído moralmente, resolve voltar à casa do pai e, quando o encontra, diz a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, são dois exemplos de arrependimento e conversão que chamam muito a nossa atenção. Ambos estavam num estado de erro, mas em um determinado momento, tocados pela bondade divina no coração, arrependem-se e resolvem trilhar um outro caminho. Um caminho de paz, um caminho de justiça, um caminho de amor, um caminho de bondade, de ética, de solidariedade, um caminho que eu diria crístico. O nosso ponto de partida para esta reflexão será a obra Caminho, Verdade e Vida, do benfeitor espiritual Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Lá no capítulo 18, Emmanuel diz assim: o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Fica patente nessa reflexão emanuelina, o próprio título da reflexão, Arrependei-vos, que Emmanuel está falando de uma transformação moral. E chama a nossa atenção que o benfeitor toca num ponto essencial, qual seja a dificuldade natural do trabalho de purificar-se. Porque é razoavelmente fácil dizer-se arrependido. Porém, difícil é comprovar isso com gestos e atitudes concretas. Dizer eu estou arrependido é fácil. Provar que está devidamente arrependido é mais difícil. Agora, o Emmanuel, no seu texto, ele diz que para nós sairmos daquele estado de dizer-se arrependido para efetivamente estar arrependido, que isto é uma obra de elevação de si mesmo. E que 3 elementos são essenciais para construir, edificar essa obra de elevação de si mesmo: a autodisciplina, a compreensão fraternal e o espírito de sacrifício. E tal como eu sempre digo, um banquinho de 3 pernas, porque é uma trilogia, autodisciplina, compreensão e espírito de sacrifício, se você tirar uma perninha do banco, você não senta. Então, os 3 elementos são indissociáveis, interdependentes e interrelacionados. Quando Emmanuel fala muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, de fato ele está fazendo uma crítica sutil, educada,
a todos aqueles que buscam a chamada religião de resultados. Que muitas vezes as pessoas aderem, fazem a sua adesão a determinada corrente religiosa exclusivamente para conseguir algo. Se porventura alcançarem, esquecem a religião pela qual haviam feito a adesão. No passado, como eu disse anteriormente, ofertavam-se animais em sacrifício no templo, na vã ilusão de que aquele animal sacrificado servia para a purificação dos pecados de quem oferecia o animal. Se o pecado fosse muito grande, o animal seria grande, seria um boi. Se o pecado fosse pequeno, seria uma pomba. Mas hoje, essa prática continua com outro formato. São as espórtulas, os dízimos, as cestas básicas, a doação de roupa, de remédio, que acabam fazendo esse papel. Essa é tipicamente a chamada religião de resultado. Eu gostaria de recordar aqui neste momento o grande Frederico Figner, o saudoso irmão Jacó, na obra Voltei, trazida a nós pela mediunidade de Chico Xavier. Quando o irmão Jacó nos aconselha dizendo: não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham, habilitados ao paraíso por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Nós observamos que é uma grande chamada de atenção que o irmão Jacó está fazendo para todos nós. Como eu disse, doar cesta básica, doar roupa, remédio, ajudar nisso e naquilo, são chamados pequeninos deveres da solidariedade humana. Quando, na realidade, o que se espera é a mudança do coração, do sentimento. De que obrigações evangélicas irmão Jacó está nos falando? Exatamente daquelas decorrentes da transformação moral, também conhecido como reforma íntima, em que nós substituímos velhos condicionamentos, velhas práticas da existência por práticas consentâneas com o Evangelho de Jesus. Existe um sinal de alerta que nós devemos estar atentos para essa transformação moral que desejamos. É fato que o homem se mantém desatento aos imperativos da sua melhoria espiritual quando ignora os chamamentos que as provações proporcionam, quando valoriza excessivamente a si próprio, quando impõe vontades, ações, opiniões e caprichos às pessoas mais próximas, quando age como se fosse um ente superior aos demais, alheio à pequenez espiritual em que vive e se compraz, porque possui mais bens materiais, ou mais cultura, ou mais poder. E quando o seu roteiro de vida está centrado no eu quero, eu preciso. São sinais de alerta que nós precisamos estar atentos quando eles se manifestarem em nós, porque revelam uma desatenção da nossa parte
aos chamados imperativos da melhoria espiritual. Com base num texto publicado também pelo Espírito João, discípulo, através da médium Senhora Costel, uma dissertação espírita da Revista Espírita, ano 6 de julho de 1863. Nós aprendemos, lendo este texto, que o arrependimento é uma virtude. Como diz João, é uma virtude militante, uma virtude viril que só os espíritos adiantados e os corações ternos podem sentir. O pesar momentâneo e causticante de uma falta não arrasta consigo a expiação que dá o conhecimento da justiça de Deus. Justiça rigorosa em suas conclusões, que aplica a lei de Talião à vida moral e física do homem e o castiga pela lógica dos fatos, todos decorrentes do bom ou do mau uso do livre-arbítrio. Olha que interessante. Espírito João Discípulo, médium Senhora Costel, está lá na Revista Espírita de 1863. O arrependimento é uma virtude militante, viril. Quem possui esse tipo de virtude? Os espíritos adiantados ou os corações ternos. Nós não escapamos da justiça divina por hipótese alguma. Não há a menor possibilidade. Porque se escapássemos, não seria justiça. E nós, muitas vezes, recebemos a punição nesta mesma existência. Não obstante, a maioria das vezes acontece na existência vindoura. Depois que o espírito retorna à pátria espiritual, presta contas do que fez e percebe que vai ter que voltar numa situação de dificuldade para poder corrigir as imperfeições praticadas na última existência. A confreira Isabela Mendonça, no artigo publicado na internet no dia 26 de agosto de 2020, disse algo interessante acerca da reforma íntima. Isabela disse assim: reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não uma anulação de uma parte de nós considerada ruim. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Olha que interessante. A reforma íntima, que invariavelmente é muito dura, na maioria das vezes dolorosa, ela não tira a parte ruim de nós. Esse não é o papel dele. O papel da reforma íntima é de transformação. Porque é fundamental na transforma íntima que a criatura caia em si mesma. Tome consciência do caminho a seguir, que deve ser um caminho pautado no Evangelho de Jesus, um caminho crístico. Quando nós falamos em transformação moral ou reforma íntima, vale a pena nós apreciarmos um belo texto produzido pelo benfeitor Emmanuel, que é objeto do capítulo 18 da obra Caminho, Verdade e Vida. Porque nesse capítulo, Emmanuel vai analisar, refletir sobre o versículo 8 do capítulo 4 do Evangelho, da Epístola, melhor dizendo, de Tiago. Que foi que escreveu Tiago?
Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Olha que interessante. Evidentemente que esse alimpai as mãos é simbólico, não é lavar as mãos exclusivamente, mas lavar a própria alma. E ele diz de duplo ânimo, uma vontade dobrada. Pede não apenas para limpar a mão, mas para purificar o coração. E aí, acerca deste versículo, o Emmanuel, no capítulo 18 da obra Caminho, Verdade e Vida, faz a seguinte apreciação. Ele começa dizendo: cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. Olha que interessante. Somos conhecidos pelo que fazemos externamente, mas por nós, por tudo aquilo que vivemos interiormente. Evidentemente que Deus sabe de tudo, tanto do que fazemos para fora quanto do que fazemos para dentro. Diz o Emmanuel: o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. E todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, diz Emmanuel, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Olha que interessante. Tudo que nós fazemos externamente é uma representação na nossa parte interior, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Não tem como ser diferente. E ele confirma que todos nós temos uma série de deficiências, de imperfeições íntimas que precisam ser corrigidas, retificadas. Mas em seguida ele diz: mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento, no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. Olha que maravilha está nos dizendo aqui o nosso Emmanuel. A limpar-se as mãos, retificasse as atividades do plano exterior, o que estava sendo feito fora, para fora, mas que tivesse a condição de entender que era preciso corrigir o que estava por dentro. Até porque o que se faz para fora tem origem naquilo que se sente por dentro. Diz o Emmanuel: o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Ou seja, não é o discurso que diz do arrependimento, que diz da transformação, mas a prática concreta diária. Mas você pode estar perguntando: arrependimento é a mesma coisa que remorso? Não. Arrependimento é diferente de remorso. Enquanto o arrependimento traz uma vontade de mudar, o remorso indica apenas uma grande tristeza. Pode indicar uma grande dor, uma grande decepção. O arrependimento
conduz à transformação moral ou reforma íntima, como quiser chamar. E dessa forma, esta reforma íntima pode ser definida como o esforço constante que o espírito realiza para evoluir moralmente. Esse talvez seja o conceito mais prático de reforma íntima que eu já tenha lido. Esforço constante que o espírito realiza para evoluir moralmente. Agora, o nosso querido e saudoso Chico Xavier nos propõe alguns exercícios para a reforma íntima, os quais eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro exercício: executar alegremente as próprias obrigações. Diz o Chico, todos os nossos deveres e obrigações são importantes. Portanto, devemos agir com entusiasmo e gratidão por nossas experiências, que só nos fortalece e nos torna melhores. Não tem coisa mais deprimente do que alguém que acorda de cara feia, aborrecido, abusado, porque precisa ir trabalhar, porque precisa fazer alguma coisa. Tudo que nós fazemos tem que ser com alegria. Significa dizer que você vai estar sorrindo o tempo todo? Não. Mas com o coração pacificado, sabendo que aquilo que você está fazendo, você está colocando o melhor de si mesmo. Está colocando todo o amor, toda a boa vontade, todo o carinho para que aquilo, o produto final do que você está fazendo, seja o mais belo possível. Não belo no sentido artístico, no sentido vaidoso, não. Mas belo no sentido de proporcionar paz ao espírito. Segundo o exercício proposto por Chico Xavier, silenciar diante da ofensa. Eita, esse é difícil, não é? É muito difícil. Muitas vezes alguém diz algo que é injusto ou ofensivo a nosso respeito. Isso é fato. Mas o Chico diz, se respirarmos fundo e refletirmos com sabedoria, perceberemos que se retrucarmos da mesma maneira, só pioramos a situação. Portanto, agradeça e mantenha o equilíbrio. É sempre melhor ser ofendido do que ser o ofensor. Essa é uma das frases célebres de Chico Xavier. É sempre melhor ser ofendido do que ser o ofensor. Terceiro exercício, também difícil. Esquecer o favor prestado. Se fizermos algo para alguém e por alguém, não considere que fez uma grande ação que deve merecer uma vanglória. Não. Nós não devemos nos vangloriar daquilo que fazemos por alguém. A verdadeira caridade é a manifestação do amor ao próximo genuíno, amor genuíno, sem esperar nada em troca, sem nenhuma forma de envaidecimento. Mas, infelizmente, nós ainda fazemos algo esperando uma retribuição. Vale a pena reler o capítulo do Evangelho, não saiba a tua mão direita o que faz a tua mão esquerda. Quarto exercício proposto por Chico. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Exonerar no sentido de dispensar. Nossos amigos, parentes, colegas ou pessoas próximas não têm obrigação de agradecer ou retribuir as ações ou serviços que ofertamos, diz o Chico. O ato de auxiliar o próximo de qualquer maneira ou intenção
Deve ser uma ação simples e um dever fraternal. E tudo que é dever não merece ser, não precisa ser agradecido. Mas nós, infelizmente, tudo que fazemos ainda esperamos uma retribuição, um agradecimento. E quando isso não acontece, muitas pessoas ficam chateadas, porque consideram uma ingratidão da parte do outro. Eu fiz com tanto carinho, com tanto amor, com tanto sacrifício, ele não me disse nem muito obrigado. A pergunta é, de quem é a falta? Se isto for uma falta, de quem é a falta? É dele. Então, se é dele, ele vai resolver lá com a própria consciência. E o quinto e último exercício proposto aqui pelo querido Chico Xavier é emudecer a nossa agressividade. Entendamos que a agressividade, como diz o Chico, é uma reação psicológica que nos envolve por emoções e reações impulsivas, causando briga e desentendimento. Isso é fato. Mas o Chico tem um aconselhamento primoroso. Ele diz: se aprendemos a controlar nossas palavras e ações, é possível transformar a cólera em afabilidade e criar uma sintonia de paz ao nosso redor que transbordará para as outras pessoas. Olha que interessante. Eu já disse diversas vezes que o amor é um sentimento transbordante. Agora, ele precisa crescer muito dentro de nós para que ele possa transbordar de nós mesmos e alcançar o próximo. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu recorri ao espírito Hermance Dufour na obra Reforma Íntima Sem Martírio, lá na página 3, para trazer um texto curto, mas extremamente objetivo, com o qual eu pretendo concluir esta reflexão. Diz Hermance Dufour: para levar o homem ao aprimoramento, o autodescobrimento exige uma nova ética nas relações consigo e com a vida. É a ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude para devassar a subconsciência sem propósito de mudança para melhor. Olha que interessante. Então, o caminho do aprimoramento é o autodescobrimento. Esse autodescobrimento nos propõe uma nova ética nas relações conosco mesmo, com a vida, com as outras pessoas, que Hermance Dufour está chamando de ética da transformação. Ela é necessária porque é ela que vai devassar o nosso subconsciente, instando este subconsciente a buscar uma mudança para melhor, para a nossa melhoria. O mais importante, depois do arrependimento, é a transformação. E se algo podemos fazer após a transformação, é a caridade, principalmente para aqueles que por nós foram ofendidos. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu espero ter contribuído para o entendimento do tema e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço!